quero, inclusive, colocar uma foto seguida de um vídeo, porque eu quero colocar esse assunto logo no comecinho do programa, para ver se a gente consegue reverter uma situação que eu considero, rotulo como dramática. Araraquara está realmente à beira de um colapso na saúde pública. São casos, mas tão dramáticos, casos em que o paciente e as famílias, os familiares, entram em verdadeiro desespero. Inclusive, como eu estou dizendo a você, eu reproduzo aqui um desses dramas, que não é o único, que flagramos ontem na unidade de pronto atendimento na UPA. Eu gostaria, Lucas, que antes da fala da senhora, eu gostaria que você colocasse em destaque a foto da mulher, por favor. A foto dessa mulher. E agora eu gostaria que você colocasse a fala dela. Por favor, está na sua mão? Coloca aí, Lucas. Tá sim, então nós vamos ouvir agora o depoimento da dona Rosângela, que vivencia uma situação extremamente dramática. Vamos acompanhar. Boa tarde, gente. Eu não esperava hoje ter que entrar novamente para falar com vocês. Mas, infelizmente, a minha cabeça voltou a sangrar pelo ouvido, não sei de onde está saindo. Estou muito preocupada, meu ouvido nunca sangrou. Eu não sei o que está acontecendo. Eu ia aguardar mais uns dias por conta que sexta-feira é folga da minha mãe. E por conta do Daniel, mesmo com a Aldair aqui, com ela também eu fico mais tranquila, porque ela ajuda, sabe? Minha mãe é tudo pra mim. Eu quero agradecer minha mãe por tudo que ela tem feito na minha vida. Por tudo que ela fez por mim até aqui. E se não fosse a minha mãe, eu acho que eu não teria conseguido chegar nem a metade do que eu já cheguei. Infelizmente, eu tô me trocando agora, vou ter que ir pro hospital. Eu peço a todos que orem por mim, que olhem pelo meu filho, olhem pela minha família. Bom, esse drama aí é recorrente. É apenas mais uma das vítimas que leva a família ao desespero. E ontem à noite ele estava na UPA. Tem o telefone dela aí, Luquinha, está com você? Sim, já vou fazer o contato. Vamos fazer o contato, que assim a gente conversa diretamente com ela, porque ela está, você está vendo, está sangrando pelo ouvido. Não é verdade ou não? Agora, quando tem gente querendo lacrar, aí vai lá, como foi o caso daquela criancinha, aí vai lá, filma, sabe? Agora, as pessoas ficam, porque queriam atingir a Santa Casa, queria atingir principalmente a questão da visão, lembra não? Então era um interesse mais político do que realmente envolvendo a questão da saúde. Não que o doutor Cardino não tenha feito um bom trabalho, a gente elogia, ninguém é contra não, mas quer dizer, os lacradores foram lá para lacrar, para tentar logicamente jogar uma questão política dentro de uma questão que é saúde. E nós precisamos realmente da política, mas de uma política que vá atrás de soluções para os nossos problemas. Tá certo? Não é colocar o chapeuzinho vermelho e achar que está tudo em ordem, quando nós estamos percebendo que realmente estamos carecendo aí de tudo aquilo que é necessário para a situação da nossa saúde. Tá certo? Assim que você tiver, viu, Lucas, a senhora... O nome dela qual é, Lucas? O nome dela é Rosângela Michele, madame. Dona Rosângela, né? Então, vamos ver aí se ela tem... Porque estava na UPA ontem, né? Vamos ver se já conseguiu o local da Santa Casa para que se faça, Luiz Antônio, um aprofundamento dos exames para saber o que se trata dessa questão de um sangramento no ouvido. Pode ser alguma coisa mais simples, como pode ser alguma coisa muito grave. Então a gente fica aí numa dependência de um exame mais apurado para que a pessoa possa, ela tem tontura, ela sente um monte de situações que não permitam que ela possa ter uma vida normal e ela está enfrentando uma situação como essa. É lamentável. Madalena, o triste é que a paciente sai de uma unidade de pronto atendimento sem resposta para o seu caso. E aí a situação se repete. Ela volta para a UPA e não consegue encaminhar para um especialista, não consegue uma internação na Santa Casa, se for o caso. E é por isso que o sistema de pronto atendimento público de Araraquara está à beira do colapso.
É porque não consegue resolver os casos. Ele recebe, os casos patinam e não são encaminhados. O sistema não desafoga e não soluciona a questão para os pacientes. Os pacientes correm para a UPA porque não tem mais para onde ir, não consegue o encaminhamento para um setor especializado, não consegue dar entrada no hospital referência que é a Santa Casa. O sistema está congestionado e colapsando. É isso aí. Lucas, bom, a dona Rosângela está aqui. Dona Rosângela, eu acompanhei aí o drama da senhora, o drama dos seus familiares, e eu pergunto à senhora, a senhora está nesse momento na Santa Casa já, ou a senhora continua ainda na UPA, está em casa? Onde é que a senhora está nesse momento? Bom dia, dona Rosângela. Oi, eu estou em casa. Você passou pela UPA ontem? Passei. E o que foi que fizeram? Fiz os exames, assim, depois de muita insistência, né? A médica, mas por que você quer ficar aqui? Mas por qual motivo? Mas o que é isso aqui na sua barriga? Eu falei, doutora, eu já fiz 16 abordagens, eu não vim aqui brincar. A minha situação é séria, doutora. Eu preciso de ajuda. Se eu não for operado, eu vou morrer. Para mim conseguir fazer as minhas coisas, eu estou tomando 120 gotas de tramal por conta. Eu vou no posto, não pode fazer nada por mim. Eu vou em Américo, o Américo diz que não tem estrutura para me operar, porque diz que eu tô com o meu MC 3 a mais do que é permitido. Peço para mandar para Ribeirão, também não pode. Aí fica lá na UPA, fica lá esperando horas e horas e horas, num cross que sai talvez um dia, talvez com 2, talvez com 3, não tem dia certo. Aí eu me perguntei, mas eu vou mais uma vez, porque já fiz 16 abordagens. Mais uma vez eu vou ficar na fila ali no corredor da Santa Casa, é o que tem para hoje. Eu falei, então, infelizmente, eu tenho um menino autista, dona Rosângela, eu tô indo pra minha casa. Dona Rosângela, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa fala da senhora, nós vamos enviar para a Secretaria de Imprensa, e a Secretaria de Imprensa vai fazer um encaminhamento para a Secretaria da Saúde, para o pessoal, logicamente, fazer um encaminhamento, apressar, porque a senhora está aí com várias intercorrências e não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo cuidar do seu filho, que é uma pessoa autista, né? Especial, uma criança especial. Então, quer dizer, as pessoas não podem viver numa saúde colapsada que, de repente, a gente percebe que estamos precisando de mudar. Não dá mais. A Santa Casa de Araraquara não tem mais condições de receber todo o impacto regional. Eu vi São Carlos, o governador de São Paulo, deu uma nota para São Carlos que não tem esse impacto, deu 2 milhões para Araraquara, deu não sei quanto para São Carlos, quase o dobro do que deu para Araraquara. Sabe, eu não estou entendendo qual é exatamente essa leitura que esse pessoal, Luiz Antônio, está fazendo sobre a saúde em Araraquara, sinceramente. Não dá para entender nem a leitura que se faz de cima para baixo, nem a daqui, né, Madalena? E afinal de contas, a senhora tem um diagnóstico do problema? Sim, eu tenho exames. Se você ligar na Santa Casa e pedir para falar com a equipe gástrica, com o Dr. Miguel Pita, e ele vai falar todo o meu histórico. Então, quer dizer, já tem o diagnóstico, falta encaminhamento para uma cirurgia. A Santa Casa não faz aqui porque alega que não tem vaga ou que não tem especialidade suficiente para isso? Na verdade, não tem vaga, né? Não tem vaga. É isso que está acontecendo. Tá lotado. Quer dizer, está colapsado, está colapsado. É um colapso. Agora, eu aproveitei esse caso porque é um caso muito sintomático, mas existem casos tão graves como esse e até mais graves como esse. Então, é isso que eu digo a você, nós precisamos encontrar uma saída para o problema. Eu entendo que o prefeito de Araraquara, ele não pode fazer milagre, mas tem que correr atrás, né? Nós temos que, e o secretário de Saúde, doutor Abelardo, tem que, buscar alternativas, que se a saúde em todo o Brasil já é ruim, porque, na verdade, o dinheiro para a saúde não está à altura das nossas necessidades, porque os deputados estão pegando dinheiro nosso, estão jogando pelo ralo, tá bom? Recuperando rua de condomínio, dando dinheiro para
mulher do ex-presidente colocar na sua igreja. Quer dizer, quando nós precisamos investir na saúde, todos os deputados, se pegasse esse dinheiro das emendas e falar, não, é dinheiro da emenda 50 bilhões para a saúde. Então nós resolveríamos muito esse problema. Mas não. Então esse dinheiro das emendas, tudo, Luiz Antônio, olha, 50% desse dinheiro vai indo para o lixo, vai indo para o ralo. E nós não temos alguém que possa dizer o seguinte, chega. Agora, quando você confronta os caras, aí eles inventam a história de que é uma guerra do rico contra o pobre. Não é. Não. É aquela guerra de nós contra aqueles que estão desmanchando o país, aqueles que estão usando o nosso dinheiro que deveria ser encaminhado, viu, Ernesto? Encaminhado para onde deveria ser encaminhado, mas está sendo desviado para interesses particulares, interesses eleitoreiros. Então isso me deixa realmente inconformado. Só não falo palavrões aqui porque minha mulher disse que não entra em casa, te juro por Deus. Mas era o desejo que eu queria fazer. Madalena. Não tem um vocabulário brasileiro muito rico, mas só tem algumas palavras mesmo para dizer o que a gente pensa dessa gente. No Brasil de hoje é muito complicado, você tem que ter um vocabulário muito vasto para não apelar para as palavras de baixo calão. Você tem uma concentração de renda muito grande. Você falou da diferença de tratamento de São Carlos com Araraquara e estava puxando de memória aqui o quanto nós atendemos de pacientes de São Carlos aqui durante a pandemia de Covid, você lembra disso? E a gente abriu as portas para todos os municípios em volta e a gente parece que cada vez mais é governado única e exclusivamente por correntes políticas, sem levar em consideração a população, como o caso dessa senhora que está sofrendo tremendamente. É uma coisa que a gente sente vergonha, porque sente de mãos atadas por não poder fazer alguma coisa a respeito. Agora, Lucas, o caso da mulher que está sangrando no olheiro, é a mesma, é a dona Rosângela mesmo, é? Sim, é o mesmo. Inclusive, dona Rosângela, não sei se a senhora está escutando a gente agora, mas eu gostaria de perguntar para a senhora quantas cirurgias a senhora já fez no intestino? 16. Agora, e o que eles alegam? 16 cirurgias ela já fez. Quer dizer, está precisando de um especialista. Comecei com uma hérnia em 2020. A doutora alegou para mim o seguinte, que o sangramento do meu ouvido é da pressão, que não controla mais. Quer dizer, o sangramento do ouvido, que a senhora tem que ter todo um direcionamento, toda uma reeducação feita pelos médicos, sabe? E porque senão não vai realmente adiantar. Quer dizer, a senhora está em desespero juntamente com a sua família. Por favor, dona Rosângela, fica tranquila que nós vamos fazer um encaminhamento pedindo uma solução. Nós estamos hoje na quinta-feira, véspera de um feriado amanhã. Na semana que vem, tá bom? Eu creio que até terça-feira nós podemos ter uma decisão daqueles que têm que trabalhar a situação, porque não é brincadeira, temos que ter realmente a força daqueles que trabalham, porque quando eles querem trabalhar e encontrar uma solução, aí eles encontram. Então vamos esperar para ver até terça-feira, que eu vou telefonar, dar um retorno para saber em que situação está. Agora, eu estou focando o caso da dona Rosângela, eu pincei um caso entre tantos que também enfrentam a mesma situação. Então, a saúde colapsou, agora nós precisamos descolapsá-la. Ainda bem que eu consegui falar, descolapsá-la, porque não se dá para trabalhar com uma saúde colapsada. Então, nós precisamos, Luiz Antônio, urgentemente fazer alguma coisa. Mas a gente tem que entender por que colapsou. Essa que é a grande questão, né? Por que a saúde está nessa situação? Porque aqueles que fazem a gestão, se não tiverem um diagnóstico, se não tiverem um entendimento do porquê a situação chegou nesse ponto, a gente não vai sair dessa, né? E não adianta jogar a culpa na população. Sabe, né? Muita gente poderia ir no postinho e não vai na UPA, e aí a gente não dá conta. Então, o sistema precisa orientar as pessoas, orientar a rede para fazer o encaminhamento devido, né, para que as pessoas saibam o que e quando procurar. Deixar a rede básica funcionando direitinho para ninguém ter que recorrer à UPA. Não é o que a gente está sentindo, né? A UPA tem casos urgentes, casos de emergência que não conseguem dar vazão, né, porque esbarram numa Santa Casa sempre lotada e com pouca vaga. Então, enquanto não tiver um diagnóstico preciso do porquê o sistema está assim, a gente não vai conseguir mudar. Bom, o caso está lacrado, como eles gostam de dizer também, né? Está focado, está noticiado, está criticado, e nós vamos ver como é que se desdobra na semana que vem, ou vai continuar tudo na mesma, como a senhora praticamente sem condições de trabalho, sem condições de vida, e a família em desespero, um filho especial, quer dizer, e tudo realmente sendo jogado fora. E dinheiro nosso que deveria estar na saúde está indo para pavimentar, sabe, condomínio particular. Aí a gente grita e eles inventam a história. Não, é a guerra de nós contra eles, sabe? Não é nós contra eles. Somos nós contra aqueles que estão arrebentando com esse país.
Tá bom? Então nós precisamos realmente voltar o nosso olhar para essa situação. Jornal da